Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Persigo aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre ETF de criptomoeda, sobre essa alta recente no mercado cripto e como que nós podemos nos preparar para o próximo ciclo de alta que vai chegar no próximo ano. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Se você já é inscrito, sabe o nosso combinado, deixa aquele joinha para o vídeo alcançar ainda mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, bora para o nosso vídeo. Bom, que são ETFs, né? Vamos começar pelos ETFs para depois nós falarmos de ciclos. Até vou hoje aproveitar aqui e usar uma função nova aqui nos vídeos. Nós vamos falar então, vamos começar a falar sobre ETF. O que são então esses ETFs e qual é a importância disso para o mercado cripto? Primeiro, o que significa um ETF? Exchange Traded Funds. Então são fundos de investimento que são negociados na Bolsa de Valores americana. Tá? Um ETF é como se fosse um conglomerado de investimentos que você compra, só que você compra um único papel. Então, para você entender na prática, eu vou fazer aqui alguns esboços, alguns desenhos, para aproveitar aqui o quadro que a gente tem. Tá? Então, seria como se isso aqui fosse um ETF. Tá? Então, vou colocar aqui ETF. O ETF ele é comprado na Bolsa de Valores por diversos investidores, certo? E dentro desses ETFs, ele tem diversos produtos financeiros. Então, um ETF, por exemplo, de cripto, ele vai ter cripto. Existem ETFs de, por exemplo, ações americanas? Existem. Né? Vou pegar o exemplo de ação americana só para ficar mais claro. Então, vou comprar um ETF de ações. Os ETFs de ações, eles vão estar cheios de ações aqui dentro. Né? Então, são vários ativos que são colocados em uma cesta e ao invés de eu simplesmente comprar vários ativos na minha carteira, eu vou lá e compro apenas um. No caso do ETF de Bitcoin é a mesma coisa. Você, ao invés de comprar diversos tipos de criptos ou diversos tipos de fundo de cripto, você simplesmente compraria um ETF. Ah, Felipe, mas é muito mais fácil eu ir lá na corretora e comprar na Binance ou na Bybit ou na corretora que eu quiser. Exatamente, é muito mais fácil você fazer isso quando você é um investidor pequeno. Quando a gente olha para institucional, eles têm uma série de regras que não possibilitam eles comprarem em corretoras, por exemplo. Por uma questão de custódia, uma questão de regulamentação, oferta, uma série de coisas. Só que quando a gente cria um ETF, nós estamos abrindo uma porta para uma porrada de investidores institucionais estarem comprando Bitcoin. Então, seria como se a gente tivesse aqui uma grande muralha, né? E o ETF ele seria a bomba que explodiria essa muralha, derrubando ela para que os pequenos investidores, grandes investidores, mega investidores pudessem estar comprando cripto. E no dia de hoje, uma grande empresa chamada Grayscale marcou um processo muito importante que estava acontecendo contra ela perante a SEC. Então, a Grayscale ela é um institucional mais antigo do mercado cripto e eles têm hoje só de bitcoins, eles têm 624 mil bitcoins. 624 mil bitcoins. Lembrando que hoje só vão existir 21 milhões de bitcoins. Então a gente está falando que a Grayscale tem quase 1 milhão de bitcoin, ou seja, quase aí 5% de todos os bitcoins em circulação. Nossa, isso é muita coisa. É muita coisa. Então, quando a gente olha que a Grayscale já tem sob gestão essa quantia de dinheiro e a gente fala assim, puxa, então por que eles querem transformar num ETF isso? Para dar ainda mais liquidez. Hoje, inclusive, o Grayscale Bitcoin Trust, né, que é GBTC, ele hoje está sendo negociado a mais ou menos 17 dólares. Por ser um ETF, por ser uma cesta e por ser negociado na Bolsa de Valores, existe ágio e existe deságio desse preço. Então, hoje é negociado a 17. Mas se nós pegarmos todos os bitcoins que tem lá dentro, todos os BTCs, e nós vendermos ele, nós chegamos a um valor de ação de 23 dólares que deveria ser. Então hoje comprar o GBTC por 17 dólares é
comprar Bitcoin praticamente com deságio no mercado institucional. Ah, mas por que não tem gente que compra então? Por que estão comprando, não vão comprar? Compro, não compro? Né? É uma pergunta que muitos se fazem. Eu já tive esse ETF, inclusive, e eu comprei na época porque eles estavam protocolando pela primeira vez o pedido. E qual que é o lance? Quando você transforma o fundo que eles têm hoje em um ETF, a cota do fundo ela seria negociada a preço do valor que deveria. Então, automaticamente sairia de 17 dólares para 23 dólares. A gente está falando de um ágio de mais ou menos, cara, dá quase 40%. Então, teria uma alta de 40% instantâneo ali no preço daqueles ativos. Então, assim, tem muita gente que compra o GBTC justamente por isso. Mas não significa que vá acontecer isso, né? É uma especulação que o pessoal faz, por isso que dão tanta importância. Agora, 624 mil bitcoins, cara, isso é paulada. E escrevam o que eu estou falando. Os ETFs cripto lá nos Estados Unidos vão ser um grande catalisador para o próximo ciclo. No meu ponto de vista, é o que vai fazer a adoção do público entrar nesse mercado. Tá? É o que eu realmente acredito que vai fazer acontecer. Os ETFs vão ser os principais catalisadores desse mercado. Tá? Isso é um recado que eu precisava te dar. Eu precisava dizer para você que os ETFs vão ser, mas agora a gente vai entender um pouquinho como funciona o ciclo. Né? Talvez eu falei assim, não, vai subir no próximo ano, vai acontecer isso, mas como que a gente pode afirmar isso? Né? Dentro do mercado cripto, nós temos padrões. Né? Quando a gente olha o mercado, a gente vê uma linha assim, nossa, o mercado só sobe. Mas ele não é bem assim, né? O mercado, para subir em linha reta, ele vai fazendo altos e baixos. Né? O mercado está mais para um negócio assim do que de fato aquela linha reta. Óbvio que quando a gente olha no longo prazo, a linha ela é meio que reta. Só que para acontecer essa linha reta, houveram vários altos e baixos. Então isso que a gente também tem que ter noção, tá? Vários altos e baixos. E quando a gente olha, então, esses altos e baixos, e quando a gente dá um zoom maior, a gente percebe que existem dentro desses altos e baixos os seus ciclos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um ciclo de alta, aí nós temos um ciclo de baixa, uma lateralização, uma pré-expansão, um ciclo de alta de novo, baixa, lateralização, e a gente vê o gráfico seguindo padrões. Esses padrões é o que nós determinamos e identificamos para entender o que é ou não é um ciclo de alta, um ciclo de baixa. Né? Então, vou fazer aqui um ciclo de alta, né? Vou colocar aqui assim. Então, a gente tem um outro ciclo de alta aqui e a gente tem um outro ciclo de alta aqui. Tá? Depois do ciclo de alta, normalmente vem o ciclo de baixa. Né? Isso é normal, é comum existir um ciclo de baixa. Então aqui também temos um ciclo de baixa e aqui no exemplo também um ciclinho de baixa. Depois do ciclo de baixa a gente tem algo que a gente chama de lateralização, que é quando o preço do ativo ele fica meio lateral, fica meio de lado. Né? Ele fica ali, puta, não se mexe direito, não faz nada. É um momento que a gente tem visto muito o Bitcoin estar. A gente está em um período lateralizado do mercado cripto. Então é uma coisa que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer. Tá? Então se eu fosse resumir para vocês, sempre vai existir bull market, mercado de alta, tá? Então, mercado de alta. Nós sempre vamos ter um bear market, baixa. E nós sempre vamos ter uma consolidação. O que é consolidação? É quando o mercado fica de lado. Tá? Sempre quando nós temos, a gente sempre vai ter um ciclo completo, alta, baixa, consolidação. Sempre, sempre, sempre. Tá? Isso é inevitável, sempre vai acontecer e inclusive nós estamos hoje aqui em uma consolidação do mercado cripto, pronto para nós entrarmos aí num pré-bull e começarmos aí a navegar novos horizontes no próximo ano. O que acontece no próximo ano? Né? Então a gente viu ETFs, nós vimos os ciclos. O que acontece no próximo ano? Halving. E antes de falar do halving, já vou deixar um convite para você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link onde vai te levar para uma página onde na semana que vem eu vou fazer um evento chamado O Renascer Cripto para mostrar para vocês
aprofundado. Ciclo de mercado, como que a gente identifica tendência, como que a gente pode se preparar e montar uma carteira de investimento para o próximo ciclo, como que eu diversifico dentro do mercado cripto, quantos por cento eu boto em Bitcoin, quantos por cento eu boto em Ethereum e como que eu faço para me preparar depois para ir vendendo conforme o mercado sobe. Então, semana que vem, no dia 5, eu vou fazer então essa aula e você não pode perder, o link vai estar na descrição para você participar e também lá naquela aula nós vamos no final da aula abrir as vagas para o meu plano cripto. Caso você não queira participar, não tem problema, participe da aula justamente para você estar aprendendo, vai ser um conteúdo de verdade, não vai ser enrolação, é realmente para você estar aprendendo, tá? Mas o que é então o chamado halving, né? É com R? Não, é assim, ó. Halving, tá? Halving. O que significa halving? É quando corta pela metade alguma coisa, tá? Como se eu estivesse cortando aqui uma fruta, um fruit ninja, né? Então o halving é quando acontece um corte, tá? O halving do Bitcoin é quando os mineradores, aquelas pessoas que deixam seus computadorzinhos minerando, quando eles verificam um bloco de transação, eles encontram dentro desse bloco o que? Bitcoins. Hoje, os bitcoins encontrados são 6,25, né, que são gerados os bitcoins dessa maneira. E quando acontece o halving, então, né, que seria basicamente o corte pela metade, nós passaremos a ter uma recompensa de 3 acho que é 675, tá? Então nós passaremos a ter 3,675 bitcoins sendo emitidos a cada 10 minutos, tá? É assim que é gerado novos bitcoins, inclusive, caso você não saiba. Se você não sabe nada disso, procura depois no meu canal aqui o que? Mineração de Bitcoin, tá? Eu tenho alguns vídeos aí para explicar a vocês um pouquinho sobre o que seria mineração, como que funciona esse processo de verificação, como que funciona tudo isso, tá? Então é importante vocês darem uma olhada para se interarem um pouco mais sobre esse conteúdo, tá? Então, gente, quando a gente tem o halving, nós vamos diminuir a recompensa dos mineradores, vai aumentar a escassez. Aumentando a escassez, a gente torna o Bitcoin mais raro. Tornando ele mais raro, a gente consegue basicamente ter um aumento do preço, porque nós vamos ter uma demanda constante, uma oferta que vai diminuir, e isso faz com que o preço suba. Então, no ano que vem, quando acontecer o halving, assim como aconteceu nos outros anos, nós teremos uma pequena alta de preço até iniciar então o ciclo e nós conseguirmos ali surfar 10 vezes, 15 vezes de valorização os nossos criptoativos, né? Bitcoin talvez valorize menos, talvez valorize mais, tudo depende do ponto de partida. Se a gente considerar o fundo do Bitcoin em 15.500, talvez ele faça 10, 15 vezes. Se considerar agora, talvez 5 ou 8 vezes. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa. Isso vai acontecer em algum momento e eu espero que você esteja preparado. Eu estou preparado. Você está preparado? E meus alunos também estão preparados. Quem me acompanha está preparado, porque eu sempre estou falando. Faz o DCA, vai comprando, vai se preparando, que uma hora vocês vão colocar dinheiro no bolso e vão estar se preparando. Fechou? Gente, não esqueçam, olha, não esqueçam, 5/9, Renascer Cripto. Bora aprender aí de fato como identificar ciclos, como se posicionar no mercado para pegar essa alta que eu tanto estou falando. Fechou? Um grande abraço e até o próximo vídeo.